Pois é, olha aí. Ontem teve aí a atualização desse caso aí, né? Pra surpresa de 0 pessoas, né? Não duvido que alguém ficou surpreso com o voto desse senhor aí, excelentíssimo senhor ministro Benedito Gonçalves, o homem que teve uma missão e a missão foi cumprida, né? É o homem aí do tapinha no rosto, Sem aquele dúvida, que Lula... sem dúvida. Que Lula deu um tapinha no rosto com cordialidade, com amizade, ou com lacaia. Enfim, deixa eu ficar quieto aqui. Mas, Edu, ficou surpreso com o voto do ministro relator sobre o caso Jair Bolsonaro? Não poderia ter ficado surpreso. Assim, não teria como. Acho que a surpresa teria sido se ele tivesse agido de uma forma mais dentro da liturgia do seu cargo e, é claro, se tivesse votado diferente. Segundo, uma pessoa que eu admiro muito, beijo para ela, Amanda Klein, queridíssima, nossa querida amiga Amanda Klein, disse que a máquina de mentiras de Bolsonaro foi destruída pelo ministro Benedito Gonçalves. Amanda está aplaudindo com todas as partes do seu corpo, me perdoem aqui o trocadilho, mas é a pura verdade, a fala maravilhosa, o voto, né, do ministro Benedito Gonçalves. Rubão, eu tenho que sempre trazer aqui uma pessoa que entende da lei. Você acredito que tenha acompanhado esse voto e viu a fala do ministro. Isso está dentro do decoro, que a esquerda gosta muito de falar de decoro, por isso que eu trago isso à tona aqui, chamando o ex-presidente de mentiroso e conspiracionista. Isso está dentro do decoro de um ministro que está efetuando ali o seu voto? Absolutamente não. Isso não condiz com a postura de um ministro, com a fala de um ministro, né? Isso não condiz, cara. E o voto do ministro Gonçalves teve 400 páginas. 400 páginas. Para terminar do jeito que a gente já sabia que ia terminar, né, cara? Todo mundo sabia como ia terminar o voto do ministro caçando os direitos políticos de Jair Bolsonaro. Mas, Edu, não, cara. Falta decoro, faltou postura de ministro, faltou postura de um togado, mas será que naquela relatoria estava um togado ou um partidário, Edu? Acho que esta é a questão, cara. Eu vi um militante pelo seguinte fato: eu não sou advogado, não sou jurista, contudo, na minha humilde opinião, quando você tem muita opinião colocada em pauta, você tem pouco fato. Eu vi muita opinião do senhor ministro, vi muita visão pessoal a respeito do réu, mas eu vi muito pouco fato. E justamente por isso foi tão longo este voto, a ponto de estender o julgamento para que os outros também tenham um pouco de holofote, né? E nós estamos falando aqui de pessoas muito sábias, muito ilustres, como Alexandre de Moraes, Rosa Weber. Então, o que se pode esperar desse pessoal tão iluminado, que gosta tanto assim do ex-presidente que está sendo julgado? Podemos esperar exatamente a mesma coisa, com muito mais holofote, muito mais teatro, porque, na verdade, ao meu ver, foi isso que aconteceu no dia de ontem. Ou digo, de hoje, perdão. Pois é, estamos aqui em 28/6, você que está assistindo depois. Exato, foi um teatro. Aquilo ali foi algo absurdo, cara. E assim, nitidamente é o holofote que estão buscando, que estão querendo ali, e eles estão conseguindo. O voto desse relator. Agora, eu acho que a progressão desse julgamento é o quê? Rosa Weber votar com o relator, Moraes votar com o relator, e talvez o Cássio Nunes seja ali o que não concorde, assim, mas o fato é que é um teatro, é meramente um teatro, que a gente sabe que vai acontecer. Mas sabe por que isso acontece, Edu? Eu tenho que botar essa imagem aqui, porque a máquina pública, a máquina de moer, como falava o Andreasa, né? Não para. Olha só quem foi nomeada como ministra substituta do TSE. Enquanto esse perfil de pessoas lá estiver, isso não vai mudar nunca. Isso não vai mudar nunca. Enquanto não ter pessoas elitistas, pessoas da função concursadas, pessoas que sejam não nomeadas, mas capazes, não é? Capazes, exatamente, de lá estar, não vai mudar nunca, cara. Enquanto ser nomeado advogado de partido, advogado de presidente, advogado de
amigo, de companheiro, nada vai mudar. Agora aí temos aí, ó, mais uma ex-advogada do PT como ministra substituta do TSE. Já temos um no STF, agora temos um no TSE e espera como, né? Que essa máquina chamada TSE, repito, que só existe no Brasil, mude algo. Olha isso, o que você pensa? Mas, realmente, eu penso assim, como ousa um presidente da República, que até então o era, questionar transparência do órgão responsável pelas eleições. Eleições transparentes. Que audácia, Bolsonaro, que audácia. Como diz o sábio professor doutor Marco Antônio Vila Papagaio, pois é, este homem tem que ser preso pela sua audácia. Temos que fazê-lo de exemplo, mostrar para o Brasil que você não pode dizer o que o seu cargo lhe permite dizer, muito menos exercer o seu cargo, que foi o caso. Onde já se viu, Rubão, falamos aqui na live anterior, eu trago novamente, um presidente da República, em exercício do cargo, se reunir com embaixadores. Mais uma vez citando a minha queridíssima Amanda Klein, não, isso aí foi mau uso da máquina pública, porque fez isso no Palácio Presidencial e dentro do seu mandato. Ora, meu Deus, mas se um presidente não pode fazer isso, quem o pode? Mas o mais interessante disso tudo, Braga Neto foi absolvido, porque era o candidato a vice-presidente da chapa. Mas eu pergunto, foi acusado exatamente por quê? Ele não tinha cargo naquela altura. Ele não era o vice-presidente. O vice-presidente era Hamilton Mourão. Por que Braga Neto sequer foi citado nesta acusação, mais uma vez infundada? Porque, segundo eles, isso foi por campanha. Ou seja, se não pode exercer o cargo de presidente da República e ser candidato ao mesmo tempo, por que, e eu vou me segurar para não falar um palavrão aqui, temos esta tal de reeleição no Brasil? Rubão, mais uma vez eu apelo aqui para o teu conhecimento jurídico. Meu amigo, o conhecimento jurídico que eu possuo é o que a Constituição diz, e a coitada da Constituição hoje é que menos é respeitada, amigo, porque assim, a gente viu o ministro Moraes esbravejar e fazer aquele estardalhaço todo quando o presidente Jair Bolsonaro, em seu exercício, quis nomear determinado nome para ser delegado aí oficial da Polícia Federal. Teve todo aquele problema lá por causa do ramagem, lembra? Agora, a gente não vê um pio, a gente não vê um A, nem de ministro, nem de imprensa, nem de ninguém, quando uma ex-advogada do Partido dos Trabalhadores é nomeada ministra do TSE. E o ex-advogado do presidente atual é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E detalhe, os casos no qual o Zanin cuidava, que envolveu Lula, ele se declarou totalmente inapto, né? Óbvio, você esperava isso dele, porque ele agora faz parte do processo. Mas detalhe, ficou com a esposa do Zanin esse processo. Então, meu amigo, eu só digo uma coisa. Detalhes. Detalhezinho que ninguém comenta, né? Que pra que falar isso, né? Eu não estou julgando, mas o escritório da minha esposa, que não tem nada a ver, né? Meu amigo, eu só sugiro uma coisa. Rodar essa pauta, porque se for falar mais, a gente vai preso. Mas eu queria estender essa pauta um pouquinho mais, se me permite, Rubão. Porque eu quero citar um amigo nosso, jornalista, que já esteve conosco algumas vezes. Não vou citar o nome dele aqui para resguardá-lo, mas ele se falou algo muito interessante no dia de hoje, que a instituição do Supremo Tribunal, na verdade, é como aquela instituição da Alemanha ali dos anos 40, né, década de 30 e 40, que eu também não vou dizer o nome aqui, mas vou citar uma outra instituição alemã que fez o mesmo papel após o fim da guerra, chamada de Stasi. Essa eu posso falar porque é de esquerda, então eu posso citar. KGB também posso citar porque era esquerda, tá, pessoal? Comunista puro. Então, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Eleitoral, nada mais são do que a mesma coisa que estas duas instituições que eu acabei de falar, a Stasi e a KGB. Se você estiver errado, eles vão te pegar. Se você estiver certo, eles vão te pegar. Não tem para onde correr. Full Time